Hoje quem trará a mensagem do Senhor será o reverendo Neemias. Caminhamos juntos já há alguns anos, acompanhei todo o início da sua trajetória no seminário. É um daqueles privilégios que Deus nos dá de acompanhar a formação e de ver frutos na vida de uma pessoa. Neemias, amigo querido, irmão abençoado. Quando eles se conheceram, quando eu os conheci, eles nem eram namorados ainda, ele e a Angélica. E se casaram e tem a Sarinha, sejam bem-vindos, viu? Oi Sarinha, seja bem-vinda. Viu, Angélica, vocês são uma família preciosa, que Deus deu o privilégio de poder conhecê-los e conviver com vocês. Seja bem-vindo, reverendo. Deus abençoe. Hoje pela manhã eu mencionei aqui no final do nosso boletim alguns dos nossos projetos missionários. Então, quando você pega esses envelopes que tem aí no boletim, que tem aí no banco, esses envelopes pardos de oferta missionária, nós somos parceiros do reverendo Marcos Santos, que está indo para Nova Zelândia, está na África do Sul, do reverendo Ivan, que está na Colômbia, projeto Pés Formosos, com o nosso irmão André, filho do reverendo Isaías, que está lá, Atletas em Ação, lá em Portugal. Somos parceiros dos Gideões Internacionais, do programa Verdade e Vida, da Junta de Missões Nacionais e da Congregação Ebenésia, que estamos aqui revitalizando, e também da congregação lá do Tijuco Preto. Nós somos parceiros junto com a Igreja Presbiteriana Unida, em que o presbítero Salmerão foi presbítero muitos anos. Deus abençoe, reverendo. Boa noite, irmãos, graças e paz. Privilégio estar entre os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Privilégio estar em uma igreja pastoreada pelo reverendo Ellerson. Nós nos conhecemos há quase 10 anos. Ele foi meu professor. 12 anos. Foi ele quem me convidou para a igreja presbiteriana, foi ele quem me enviou para o seminário. Graças a Deus pela vida deste irmão, que foi bênção na minha vida, na vida da minha família. E, sem dúvida, muito do que por eu ser pastor presbiteriano hoje, muito disso é devido a ele, que Deus o usou para abençoar a nossa vida, graças a Deus. E hoje nós vamos ver o texto, irmãos, de Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. Este é o texto que será exposto nesta noite. Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versículos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, bendita, santa, inerrante, cheia de autoridade suficiente para conduzir a nossa vida, que o Senhor Jesus usou para nos converter, ao enviar o teu Espírito, para nos fazer entendê-la, para nos fazer ver as belezas de Cristo, as maravilhas da tua lei. Ó Deus querido, estamos aqui como teu povo, assentados diante de ti, à tua mesa, para sermos alimentados por ti. Alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra. Ilumina-nos para que a entendamos, para que a compreendamos. Dá-nos poder e graça para a praticarmos e assim sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste final de semana nós estamos comemorando a Páscoa de uma forma especial. Hoje, o domingo da ressurreição, em que nós celebramos o sacrifício de Jesus, a obra do Senhor Jesus,
que nos trouxe redenção. E o texto que nós lemos fala sobre isto. Fala sobre como esta redenção conquistada por Cristo transforma a nossa história. No texto anterior, no versículo 20, na verdade, dos versículos 15 até o versículo 20, Paulo falou aos Colossenses sobre como a obra de Jesus Cristo abrange toda a criação. Toda a criação é tocada pela obra da redenção realizada por Jesus Cristo. Não apenas os anjos fiéis e os pecadores arrependidos, que se salvam, que são salvos pela obra de Cristo, são tocados pela redenção, mas até mesmo anjos caídos e os pecadores rebeldes também sofrem influências por causa dessa redenção. Nós, pecadores arrependidos, e os anjos que permaneceram fiéis, se dobram diante do Rei de forma voluntária, recebendo dele a sua graça, a sua redenção. Mas os anjos rebeldes e os pecadores impenitentes também vão se dobrar diante do Rei, involuntariamente, porque serão forçados. Mas nada na criação deixa de ser tocado pela obra da redenção. Tudo é afetado por esta obra que foi concluída por Jesus Cristo, que foi conquistada por Jesus Cristo quando ele veio a esta terra. Mas, apesar de tocar toda a criação, tudo o que existe, a obra de Jesus Cristo tem uma aplicação especial ao seu povo, aos pecadores que se arrependeram, a gente que creu em Jesus, que recebeu a salvação oferecida por ele. E é por isso que no versículo 21, Paulo começa a falar diretamente aos Colossenses. Nos versículos anteriores, ele está falando sobre Cristo, está falando sobre a redenção afetando toda a criação, mas agora ele se dirige especificamente aos crentes colossenses e, obviamente, a todos os crentes que leriam essa carta, dizendo: vós, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento. Nos versículos 21 a 23, Paulo reconta a história dos colossenses, que é também a nossa história. Como a redenção transformou a nossa história. Como a redenção transformou o nosso passado, está transformando o nosso presente e nos garante esperança para o futuro. No versículo 21, Paulo descreve o nosso passado antes de sermos salvos. No versículo 22, Paulo fala do que agora nós somos estando em Cristo. E no versículo 23, ele diz como é que nós devemos viver à luz de tudo o que Jesus conquistou para nós. E Paulo faz essa descrição para mostrar aos crentes que nós já temos em Cristo tudo de que precisamos. Os falsos mestres estavam rondando a igreja colossense, prometendo a eles várias coisas, ensinando várias coisas estranhas a Cristo, e eles estavam começando a serem atraídos por essa mensagem convincente. E Paulo está dizendo a eles: vocês não precisam de nada disso, porque vocês já têm tudo em Cristo. Nada que esteja fora de Cristo vale a pena. Nada que esteja fora de Cristo supera o que vocês já receberam nele. Então nós veremos nesta noite como esta redenção conquistada por Cristo, aplicada a nós, transforma a nossa história. E em primeiro lugar, olhando o versículo 21, nós vemos que nós éramos inimigos. Isso fala sobre o nosso passado. E o nosso primeiro ponto é esse: nós éramos inimigos. Então Paulo começa a tratar desse assunto da redenção transformando a nossa história, mostrando a nossa situação antes de Cristo. E ele faz isso, irmãos, não para nos envergonhar, não para nos entristecer, mas para que nós apreciemos de fato a salvação que nós recebemos. Nós só entendemos a preciosidade da graça de Deus quando nós entendemos do que nós somos salvos. É como quando uma pessoa é curada. Ela aprecia a sua cura de acordo com a gravidade da sua doença. Uma pessoa que é curada de uma gripe tem um certo nível de gratidão. Mas esse nível de gratidão nem se compara a uma pessoa que foi curada de um câncer terminal.
Então, quando nós sabemos o nosso estado terrível antes de Cristo, quando nós conseguimos descrever isso da forma como ele realmente era, nós ficamos gratos pela obra de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Paulo nos diz no versículo 21 é que no passado, sem Cristo, nós éramos estranhos a Deus. Nós estávamos distantes de Deus. Estávamos fora do povo da aliança. Em Efésios, Paulo também fala sobre isso. Se você der uma olhada em Efésios, capítulo 2, no versículo 12, você verá Paulo falando sobre esse nosso estado antes de Cristo. Ele diz o seguinte: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Os irmãos se lembram como eram as nações que viviam ao redor de Israel no Antigo Testamento? Nós éramos como elas. Vivíamos em nossa idolatria, escravizados em nosso pecado, vivíamos na ignorância, sem conhecer ao Deus verdadeiro, andando como se Deus não existisse. E além disso, Paulo nos diz no versículo 21 que nós éramos inimigos de Deus no entendimento pelas nossas obras malignas. A situação do homem sem Deus, sem Cristo, é grave não apenas porque ele está distante de Deus, mas também porque ele é inimigo de Deus. Ele odeia o seu Criador e é por causa desse ódio que ele se afasta de Deus. Foi isso que aconteceu no jardim. O homem traiu o Criador, o homem se rebelou contra Deus, passou a odiar Deus e a partir daquele momento passou a fugir de Deus, estar distante do seu Criador. E ele faz isso de muitas formas, ele foge de Deus de muitas formas, ou tentando ignorar a sua existência, ou se rebelando abertamente contra os seus inimigos. Esse ódio, irmãos, essa inimizade contra Deus, começa na mente, começa naquilo que a Bíblia chama de coração. Lá em Romanos, no capítulo 1, texto que os irmãos conhecem, Paulo fala sobre isso. Sobre essa inimizade, esse ódio que está no coração do homem e que o leva a se rebelar, a fugir de Deus. Ele diz o seguinte: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte: todas as pessoas sabem que Deus existe. Todas elas sabem no fundo do seu coração sobre a existência de Deus, mas elas tentam rejeitar esse conhecimento. Elas deturpam esse conhecimento para não dar a Deus a glória que lhe é devida, a adoração que lhe é devida. E conforme essa pessoa vai lutando contra o conhecimento de Deus, a sua mente vai se tornando cada vez mais obscura, mais enegrecida, e ela vai afundando cada vez mais profundamente nas trevas da ignorância, na vida sem Deus. E essa mente que odeia Deus, que odeia o seu Criador, sempre produz práticas que o desagradam. Nunca fica apenas na mente, nunca fica apenas no coração. Esse ódio que está dentro extravasa por meio de ações pecaminosas. E Paulo fala isso também quando ele escreve aos Efésios. Ele diz o seguinte: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja como Paulo fala primeiro sobre a mente, sobre o coração, sobre as trevas que há no interior da pessoa e como isso se extravasa por meio de práticas pecaminosas que ofendem a Deus, por meio de uma vida desregrada, cheia de impurezas, marcada pelo pecado, marcada por rebelião contra Deus. No outro texto, muito conhecido dos irmãos também, Jesus fala sobre essa dinâmica de pecado que está dentro, sendo externalizado por meio de prática. Ele diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É sempre assim. Quando uma pessoa tem no seu coração trevas,
ignorância a respeito de Deus, quando ela não conhece a Deus e não quer conhecê-lo, o resultado será escravidão a práticas pecaminosas, a ações visíveis que ofendem a Deus. E conforme essa pessoa, irmãos, vai se entregando a práticas pecaminosas, a sua mente vai se tornando cada vez mais corrompida. Ela entra num círculo vicioso em que a sua mente corrompida a leva a produzir pecados, a produção de pecados obscurece ainda mais a sua mente e assim ela vai num círculo vicioso que acaba a destruindo. Um exemplo disso são pessoas que mergulham em corrupção política. A pessoa entra lá, às vezes até querendo fazer o bem, mas ela vê o dinheiro entrando, cobiça aquele dinheiro, planeja um roubo, executa aquele roubo, mas o seu coração cobiçoso não fica satisfeito. Ele cobiça, rouba, o roubo faz com que ele cobice mais, ele pratica um roubo cada vez maior e assim vai num círculo vicioso que acaba destruindo essa pessoa. O mesmo é verdade em relação à cobiça sexual. A pessoa cobiça, daqui a pouco ela acessa um pouco de pornografia, essa pornografia a leva a querer mais e isso acaba gerando destruição, adultério, fornicação, uma leva de pecados que faz com que essa pessoa mergulhe na ignorância, na prática daquilo que desagrada a Deus. E a nossa vida, irmãos, tinha essa dinâmica de mentalidade pecaminosa, gerando ações malignas tornando nossa mentalidade cada vez mais pecaminosa, e nós estávamos nos distanciando do Criador. Essa era a nossa realidade. Isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 21 não descreve apenas os colossenses, descreve cada um de nós, de uma forma ou de outra. Mas graças a Deus, irmãos, pela sua bondade para conosco, porque Ele quebrou este círculo, Ele nos livrou dessa tendência destruidora, interrompeu essa caminhada para a destruição, e agora nós que fomos salvos por Deus, podemos viver para a sua glória. Graças a Deus, pelo que acontece no versículo 22, Deus intervém, transforma a nossa história. Veja o versículo 22, agora, porém, vos reconciliou. O primeiro ensino que Paulo nos traz é que nós éramos inimigos. O segundo ensino é que nós fomos reconciliados. Este é o nosso segundo ponto. Nós fomos reconciliados. Paulo já descreveu a nossa situação antes de Cristo. Os irmãos viram como era grave o nosso estado. E agora Paulo começa dizendo que agora em Cristo, Deus nos reconciliou para consigo. Isso significa que aquele relacionamento com Deus que foi quebrado lá no Jardim do Éden, o relacionamento nosso para com Deus que foi quebrado, agora foi restaurado. Nós que éramos inimigos, agora somos dele, somos seu povo. Nós que estávamos distantes, agora estamos dentro da aliança. Paulo descreve isso quando fala aos Efésios, ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Mas, irmãos, nós não fomos apenas aproximados de Deus e do seu povo. Nós fomos transformados para ter um relacionamento de paz com Deus. Os dois problemas que Paulo citou acerca do nosso passado é que nós éramos inimigos e estávamos distantes. Agora ele diz, nós estamos próximos de Deus e já não somos mais inimigos, temos paz com Ele. Nossa mente já não o odeia mais. Nossas obras já não mais são obras malignas. Nós não estamos mais naquela de pecados, práticas fluindo de um coração pecaminoso. Pelo contrário, agora nós somos súditos submissos, filhos amados do Pai Celestial, filhos que obedecem ao seu Pai por gratidão, por amor,
amigos fiéis que lutam para agradar a Deus. E alguém poderia nos perguntar, como é que essa situação mudou assim tão drasticamente? Como é que no versículo 21 nós éramos inimigos e estávamos distantes, e agora no versículo 22 nós temos paz e estamos próximos de Deus? Como é que nós fomos inseridos na família de Deus e libertados da condenação eterna? Por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos a punição eterna e nós estávamos caminhando para lá, para o lago de fogo. Mas Deus interveio na nossa história, teve misericórdia de nós, decidiu que o nosso pecado ainda seria punido, mas seria punido no seu Filho, e não em nós. O cálice da ira de Deus seria bebido não por nós, mas pelo seu Filho Jesus Cristo. A morte do nosso Senhor Jesus significou a nossa redenção, meus irmãos. O pagamento da dívida que nós tínhamos para com o nosso Criador por causa da nossa rebelião foi paga pelo seu próprio Filho, Jesus Cristo. É isso que Paulo diz no versículo 22. É isso que ele quer dizer quando ele diz: vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Foi o corpo físico de Jesus que foi rasgado na cruz em nosso favor. Foi o corpo físico de Jesus que suportou os piores castigos no nosso lugar. Foi Ele, o próprio Filho de Deus, que recebeu a ira de Deus sobre si para que nós fôssemos libertados. E Paulo diz aqui que afirma isso, não é? Ele enfatiza isso no versículo 22, por causa de alguns falsos mestres, lá do início da história da igreja, que diziam que Jesus Cristo não tinha morrido, não tinha aquele corpo da cruz, não era um corpo físico, literal, parecia físico, tinha a aparência de ser um corpo físico, mas era apenas uma ilusão. E Paulo não permite este pensamento, ele diz: foi o Cristo, o Filho de Deus, com seu corpo físico verdadeiro, que morreu na cruz em nosso favor, e é isso que nos salva. Quem nos substituiu na cruz foi o próprio Deus. E quem nos substituiu na cruz foi um homem, filho de Adão. Era isso que era necessário para que nós fôssemos salvos. Cristo morreu para pagar a dívida que nos fazia merecer ir para o inferno. Mas Cristo também morreu para nos transformar, nos fazer parecidos com Ele. Ele veio não apenas para nos livrar do inferno, mas Ele veio também para nos livrar do pecado e nos fazer parecidos com Ele mesmo. É por isso que o versículo 22, o final do versículo 22 nos diz: Ele vos reconciliou para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós fomos salvos para viver para a glória de Deus. Quando Cristo nos salvou, irmãos, Ele iniciou um processo que vai nos transformando gradualmente, passo a passo, processo de santificação, que nos vai transformando em pessoas santas, separadas do mundo, separadas do pecado, separadas para Deus. E neste processo, Deus vai nos limpando das manchas que o pecado deixou em nós. Vai nos fazendo pessoas mais parecidas com Cristo, o novo homem, e menos parecidas com o velho homem, o Adão em quem nós pecamos e nos rebelamos contra Deus e nos tornamos seus inimigos. Mas esse processo, apesar de ser progressivo, ele não é uma linha reta ascendente. Ele é feito de altos e baixos. É certo que é progressivo. É certo que haverá um fim e nós seremos completamente parecidos com Cristo quando a salvação for concluída. Mas enquanto nós estivermos no processo de santificação, ele será feito de altos e baixos. Em alguns momentos, nós estaremos progredindo em alta velocidade, conhecendo a Deus, praticando a sua vontade. Mas em alguns momentos, nós pecaremos contra o nosso Deus. Nós vacilaremos na nossa caminhada. Pecados ainda aparecerão e nós sofreremos acidentes nessa caminhada, mas nós temos certeza, esse processo vai ser concluído. E quando ele for concluído, nós seremos apresentados diante de Deus, completamente santos, completamente inculpáveis, completamente irrepreensíveis.
E esse dia chegará, irmãos, quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, no juízo final. Nós não seremos apresentados a Deus como pecadores rebeldes, merecedores da condenação eterna. Nós seremos apresentados como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Gente que não tem mais nenhuma marca do pecado. Gente que não pode ser condenada porque já é irrepreensível. E nesse dia o Senhor Jesus declarará oficialmente a nossa salvação. E nós entraremos na eternidade para desfrutar de comunhão perfeita com o nosso Deus, de comunhão inquebrável no novo céu e na nova terra, e passaremos a eternidade com o nosso Salvador, desfrutando de bênçãos celestiais. Veja que notícia extraordinária. Veja que anúncio maravilhoso este. O Deus que foi ofendido por nós veio a esta terra, tomou a iniciativa de se reconciliar conosco. O Criador contra quem nós nos rebelamos, contra quem nós manifestamos o nosso ódio por meio das nossas obras malignas, deu o que há de mais precioso para Ele, para pagar a nossa dívida, para nos transformar em seu povo. Para nós é difícil de compreender a grandeza desse amor. O que é que você faz quando alguém peca contra você? Quando alguém se torna o seu inimigo? Quando alguém te prejudica de alguma forma? O que é natural para você? O natural para nós é querermos vingança. É querermos dar o troco. É querermos que aquela pessoa que nos prejudicou sofra de alguma forma, pague, sofra as consequências do seu pecado. Mas Deus agiu para conosco de forma completamente diferente. Ele decidiu que o nosso pecado seria punido, mas não seria punido em nós, seria punido no seu Filho, para que nós fôssemos reconciliados, para que nós nos tornássemos a sua família, o seu povo. Que amor, meus irmãos, que bondade, que graça maravilhosa, que notícia surpreendente. E essa obra de Jesus Cristo, essa grandiosa obra de redenção do Deus Pai por meio do seu Filho Jesus, aplicada a nós pelo Espírito Santo, deve nos fazer reagir a isso com gratidão. Nós que agora somos o povo da aliança, nós precisamos agradecer a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Nós precisamos que todas as nossas palavras, ações, pensamentos, atitudes, motivações, tudo o que nós produzimos precisa ser marcado por gratidão. Precisamos lutar com todas as nossas forças para obedecer a este Deus que nos deu salvação em Jesus Cristo. E é essa reação agradecida que Paulo exige de nós no versículo 23. Diante da salvação, nós precisamos reagir com gratidão, e essa gratidão, Paulo fala no versículo 23, é demonstrada por meio da perseverança. E este é o nosso terceiro ponto. Paulo nos ensinou que nós éramos inimigos, nos ensinou que nós fomos reconciliados, e agora ele nos ensina, a partir do versículo 23, que nós devemos perseverar. Diante do nosso passado de inimizade para com Deus, diante da reconciliação que nós recebemos em Jesus Cristo, agora nós precisamos perseverar. Esse é o nosso terceiro ponto. Devemos perseverar. Veja aí o versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Numa primeira leitura, quando nós temos acesso a esse versículo 23, parece que Paulo está pondo em dúvida a fé daqueles irmãos, se é que vocês estão permanecendo na fé. Mas não é isso que Paulo está fazendo. A ideia aqui que ele está tentando transmitir é essa: se é que permaneceis na fé, e eu estou certo de que vocês estão permanecendo. Paulo não está pondo em dúvida, ele tem certeza de que os crentes vão perseverar até o fim, mas ele deseja, com esse "se" que ele coloca aqui no versículo 23, ele deseja que nós façamos uma avaliação. Ele deseja que nós perguntemos a nós mesmos: será que eu estou perseverando? Será que eu continuo crendo no ensino da palavra de Deus? Será que eu continuo apegado à esperança do Evangelho? É verdade que
É Deus quem nos faz perseverar mediante a sua graça. Todo bom calvinista sabe disso. É o Espírito Santo que nos mantém salvos. É o Espírito Santo quem nos dá a certeza de que essa obra será completada um dia. É o Espírito Santo quem nos dá a certeza de que nós jamais perderemos a nossa salvação. Mas, por outro lado, os eleitos de Deus têm que perseverar. Eles precisam perseverar. A certeza de que nós somos salvos vem do fato de que nós perseveramos, continuamos crendo no Evangelho, continuamos vivendo para a glória de Deus até o fim da nossa vida. E Paulo nos diz aí no versículo 23 que nós devemos permanecer firmes na fé. Para ter certeza, irmãos, de que nós somos realmente eleitos de Deus, de que nós somos integrantes da sua família, nós precisamos continuar crendo no Evangelho por toda a nossa vida, crendo na palavra de Deus. Precisamos nos apegar ao ensino dos apóstolos e dos profetas que escreveram a Bíblia Sagrada, os quais nos falam sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre os seus planos, sobre quem nós somos como suas criaturas. E no versículo 23, Paulo usa essa ilustração de uma casa sendo construída. Ele diz: não vos permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Ele está usando a ilustração de uma casa que, para ser firme, tem que ter um alicerce, e sobre esse alicerce bem construído é edificada aquela casa. Paulo está nos dizendo: toda a sua vida, que você está construindo todos os dias para ser firme, para ser verdadeira, tem que ser construída sobre o alicerce, e esse alicerce é a palavra de Deus. Se nós tirarmos esse alicerce, se nós tirarmos a palavra de Deus, se nós abandonarmos o Evangelho, a nossa vida será destruída, como uma casa que não tem bom alicerce, como uma casa que não tem firmamento. Além disso, irmãos, Paulo também nos diz que os crentes não podem deixar que ninguém os afaste do Evangelho. Versículo 23, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O risco era real para os irmãos colossenses. Havia ali muitos falsos mestres ensinando doutrinas estranhas a Cristo, ensinando práticas que nunca foram ordenadas por Deus. E o pior de tudo, eles eram convincentes em seus argumentos. Eles sabiam como vender suas ideias. Faziam promessas de uma vida melhor para quem aceitasse os seus ensinos. Faziam promessas de uma vida mais espiritual, mais plena, mais cheia de sobrenatural, de significado. Mas eram argumentos vazios. Eram promessas falsas. Eles não tinham nada de concreto para oferecer àqueles irmãos, ou pelo menos não tinham nada que se comparasse ao que eles já haviam recebido em Cristo. Abandonar o Evangelho, receber a doutrina daqueles homens, seria abandonar a esperança que foi anunciada a eles. A esperança de que Cristo vai voltar para restaurar a sua criação e que nós já mencionamos aqui. A esperança de que no último dia, Cristo, o nosso Salvador, nos apresentará diante do seu Pai como pessoas santas, irrepreensíveis, inculpáveis. A certeza de que um dia o nosso corpo, marcado pelo pecado, tendente ao pecado, será glorificado, será transformado em um corpo incorruptível, sem nenhum efeito do pecado, um corpo adequado para desfrutar das alegrias celestiais no novo céu e na nova terra. Essa é a esperança do Evangelho. E quando nós aceitamos ensinos estranhos a Cristo, nós estamos recusando essa esperança. O Evangelho pregado por Epáfras e também pelo apóstolo Paulo. Epáfras foi o fundador da igreja colossense. Ele era um discípulo do apóstolo Paulo e ele pregava o mesmo evangelho que Paulo pregava. Este evangelho que foi pregado àqueles irmãos estava se espalhando pelo mundo inteiro, como Paulo diz aí no versículo 23, foi pregado a toda criatura debaixo do céu, estava se espalhando. E essa era uma das provas de que o evangelho é verdade. A heresia colossense, os ensinos falsos colossenses eram daquela região, mas o evangelho não. O evangelho se espalhava por todo o globo terrestre, por toda a face da terra, como nós vemos até os dias de hoje. E Paulo era um pregador dessa mensagem. Irmãos, a situação nossa hoje em dia não é muito diferente
da situação dos irmãos colossenses. Talvez os personagens tenham mudado, talvez um pouco das circunstâncias tenham mudado, mas nós também estamos na mesma situação, de termos ideias sendo vendidas a nós por falsos mestres, e muitas vezes nós que somos crentes em Jesus Cristo, somos tentados a aceitar esses ensinamentos errados, e muitas vezes esses ensinamentos já entraram na nossa mente, sem nós nem mesmo percebermos. Antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Nós fomos reconciliados para com Deus. Agora nós precisamos perseverar no ensino do Evangelho. E para que nós façamos isso, é necessário que nós tenhamos a percepção de que estamos num campo de batalha, lutando contra falsos mestres dentro da igreja e contra ideias errôneas de fora da igreja. Há muitas forças neste mundo, de dentro, de fora, tentando nos afastar de Cristo, tentando nos levar para longe do Evangelho. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Falsos mestres que se dizem cristãos, mas que ensinam as pessoas como elas devem idolatrar bênçãos materiais, como elas devem usar Deus como uma ferramenta para conseguir prosperidade financeira, boa saúde ou qualquer outra coisa que você deseja. Talvez você já tenha ouvido falar de falsos mestres que se dizem evangélicos, mas que ensinam as pessoas a viverem de acordo com a sua própria vontade. Segundo eles, o que importa é ser feliz, seguir o seu coração. E se para você ser feliz for necessário pecar contra Deus, não importa, tranquilo. O que importa é seguir o seu coração. Você precisa, para ser feliz, de sexo fora do casamento? Ou de amizades ímpias que te afastem de Cristo? Ou de satisfazer seus vícios? Tudo bem, o importante é ser feliz, é o que esses homens estão ensinando. E esses ensinos entram na nossa mente de forma inconsciente e nos afastam de Cristo Jesus. Mas além destes que estão dentro da igreja, esses são apenas 2 exemplos, nós temos também os de fora da igreja, que tentam nos afastar de Cristo, que tentam nos pregar o seu próprio evangelho, as suas próprias doutrinas. Toda vez que você vai para a escola, toda vez que você vai para o trabalho, abre as redes sociais, liga a televisão, há pessoas ali tentando conquistar a sua mente. Este é o verdadeiro campo de batalha. Esta é a verdadeira batalha espiritual, uma batalha para tomar a sua mente, porque o diabo sabe que se for dono da sua mente, ele será dono de tudo. Se ele for dono do seu coração, com as suas ideias erradas, ele será dono de tudo. E o que esses homens, o que essas pessoas ensinam? Eles ensinam que, por exemplo, não há verdade absoluta que determine o que é certo e o que é errado. Quem define isso é você. Antigamente havia um padrão de família bem estabelecido, mas hoje em dia você pode compor a sua família do jeito que você bem entender. Pode ser um homem e uma mulher e seus filhos, se você quiser assim, mas pode ser uma mulher e outra mulher, um homem e outro homem. Filhos podem ser substituídos por animais de estimação sem nenhum problema. Inversão de valores bem estabelecidos na palavra de Deus, mas que afetam a nossa vida, que são vendidos por essas pessoas de forma convincente. Além disso, nós vemos hoje em dia como as drogas, que antes causavam escândalo a qualquer cidadão de bem, que antes eram completamente proibidas, mas agora são vistas como inofensivas. Há campanhas de legalização de drogas na televisão abertamente, durante o dia. Há partidos políticos que fazem disso a sua causa. Além disso, irmãos, nós temos pessoas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, tentando nos convencer de coisas que não estão no Evangelho. Nós temos essas pessoas ao nosso lado, pregando doutrinas, e nós estamos ouvindo, e se nós não entendermos que nós estamos num campo de batalha, nós seremos levados como presas, como cativos por essas ideias errôneas. Precisamos trazer à memória, irmãos, o ensino da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar continuamente dessa esperança do Evangelho para poder perseverar firmes diante dos ataques que nós sofreremos.
Abrir mão do Evangelho significa abrir mão de algo que é precioso, que é eterno, por algo que é temporal, que é vazio, que não consegue satisfazer de verdade. Promessas que não passam de palavras mentirosas, que são atraentes, são convincentes, são desejáveis, mas são mentirosas. Portanto, nós precisamos fazer essa autoanálise a que Paulo nos convida no versículo 23. Será que eu estou permanecendo no Evangelho? Ou será que minha mente, o meu coração está cedendo às pressões deste mundo mau, deste mundo que odeia a Deus? Será que as minhas ideias sobre quem eu sou, sobre o que é Deus, sobre o que é a palavra de Deus, sobre o que é família, sobre o que é bom comportamento, obediência à lei de Deus, será que essas ideias ainda são aquelas do Evangelho? Ou será que eu já fui levado cativo por essas ideias erradas? Para concluir, irmãos, o que eu tenho falado até aqui, nós nos lembramos que este texto nos ensina que a obra da redenção de Cristo, que nós celebramos hoje no domingo da ressurreição, afeta a criação marcada pelo pecado, mas afeta especialmente o povo de Deus. Nós já recebemos a salvação quando nós cremos no Evangelho. Nós já recebemos aquela notícia de que pecadores rebeldes, distantes de Deus, que eram inimigos do Criador, agora são parte da sua família, podem agora ser reconciliados pelo seu Filho. Nós que já fomos reconciliados, precisamos anunciar essas boas novas àqueles que estão precisando de ouvi-las, que estão distantes de Deus. Enquanto nós aguardamos aquela esperança bendita, nós anunciamos que Cristo transforma inimigos de Deus em povo de Deus. Que Cristo transforma criaturas rebeldes em súditos fiéis, que nós podemos viver na família de Deus como seus filhos amados. Mas enquanto nós fazemos isso, enquanto nós estamos pregando o Evangelho, outras pessoas também vão tentar inserir na nossa mente as suas doutrinas. Não pense que você é o único que vai tentar convencer pessoas sobre determinado ponto de vista, sobre determinada doutrina, sobre determinado ensinamento. Enquanto você evangeliza o mundo vai tentar te evangelizar. O mundo vai tentar te doutrinar, o mundo vai tentar cativar a sua mente. Você está num campo de batalha. Você está numa guerra. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que nós não estamos nesta guerra sozinhos. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O Espírito Santo habita em nós. E Ele nos dá todas as ferramentas de que nós precisamos para batalhar. Ele nos dá toda a força de que nós precisamos para guerrear. Nós estamos fortalecidos pelo poder do Senhor. Foi este poder que fez de inimigos pessoas reconciliadas, e é este poder que nos leva a perseverar. Então, como é que a redenção, celebrada neste domingo da ressurreição, transforma a nossa história? Ela nos mostra que nós éramos inimigos, mas que agora nós fomos reconciliados. E esta mesma redenção exige de nós que nós perseveremos e dá a nós o poder para nós perseverarmos. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo seu evangelho bendito. Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra não esconde quem nós somos. Ela nos dá um retrato horrível daquilo que nós éramos antes de Cristo. Nos dá uma descrição detalhada da nossa doença, para que nós fiquemos impressionados, corramos para Cristo e tenhamos uma gratidão imensa por um Cristo que nos curou de uma doença que, para nós, era incurável, de uma perdição que, para nós, era irremediável. Obrigado, Deus querido, porque nós que éramos inimigos, pela obra de Cristo, fomos reconciliados, fomos transformados em teu povo. Obrigado, Senhor, porque agora o Senhor exige de nós que perseveremos no Evangelho, tomemos consciência de que estamos num campo de batalha e que neste campo de batalha precisamos perseverar no Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o poder de que precisamos, nos dá o teu Espírito, nos dá a tua palavra, para que lutemos, para que perseveremos, para que permaneçamos firmes. Ó Deus, confessamos diante de Ti que nem sempre nós temos perseverado.
Confessamos diante de Ti, Senhor, que nem sempre nós temos mantido firmemente a visão do Evangelho, as doutrinas da Tua palavra. Muitas vezes nós temos cedido, seja com aquilo que nós cremos, seja com aquilo que nós fazemos. Temos ofendido a Ti de muitas formas, Senhor. Pedimos perdão a Ti. Ó Deus querido, mas nós queremos viver de acordo com essa salvação. Nós queremos viver de acordo com este fato. Fomos reconciliados e agora devemos perseverar. Ajuda-nos a viver desta forma. Ajuda-nos a abandonar o pecado, a abandonar ideias erradas acerca de Ti, ideias erradas acerca da Tua palavra, e ajuda-nos a permanecermos firmes no Evangelho que nos salvou, no Evangelho que nos transformou em Teus filhos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.